6 horas e 55 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar. Você deve lembrar do caso que aconteceu em julho desse ano, que chocou a sociedade. Uma menina de 8 anos foi estuprada por um detento no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. O caso ocorreu durante uma visita ao pai preso na cadeia. A garota, que estava acompanhada com a mãe, brincava com outras crianças quando foi atraída pelo interno. Esse caso em específico levou o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente a criar uma resolução que regulamenta a entrada de crianças e adolescentes em estabelecimentos penais, cadeias públicas ou unidades de internação do Amazonas. Para esclarecer melhor o que deve mudar e a importância dessa resolução para o Estado, nós estamos recebendo aqui a presidente do SEDCA, Silvia Carla. Seja muito binvinda amanhã no ar, um ótimo dia. Muito obrigada, bom dia a todos. Nós do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente estamos aqui, no intuito de colocar para a sociedade essa resolução, que ela recomenda de que forma essa criança e esse adolescente vai adentrar, essas unidades penais, as cadeias públicas e as unidades socioeducativas também de adolescentes, também internados, O ECA, ele dá o direito a essa criança e esse adolescente à convivência familiar e comunitária, por meio do artigo 19, parágrafo 4º, mas ele não diz como vai se dar isso. Como é que deve ser esse estabelecimento, como é que vai se dar essa entrada dessa criança, desse adolescente, como é que essa unidade deve se deportar a essa criança. E por conta disso, o Conselho se reuniu, está em processo de discussão para aprovação na quarta-feira. Na verdade, ela iria ser aprovada na sexta, mas por conta de algumas recomendações, vamos aprovar ela amanhã. E ela traz para o Estado como é que deveria e como que deve, na verdade, a estrutura arquitetônica, a equipe técnica, o momento da entrada dessa criança ou adolescente, e como é que vai se dar isso também no percurso de um mês, porque, para você ter uma ideia, a recomendação da resolução é para que quando esta criança for visitar o seu pai ou seu parente, não seja o dia de visita íntima desse parente, Porque é o que acontece também. É muito importante a gente explicar como funciona hoje essa visita. Quando esse caso específico veio à tona em julho, muita gente ficou se questionando como é que uma criança acabou de saindo perto dos pais, foi atraída para o banheiro durante uma visita em que há uma movimentação grande numa unidade prisional, como que um crime como esse aconteceu. Eu já estive algumas vezes ali no quilômetro 8 da BR-104, onde tem aquele complexo com várias unidades prisionais, fazendo reportagens, e as famílias acampam naquela região. Perfeito. E isso não é um dia antes da visita em si. Às vezes eles vão na quinta, na sexta-feira, passam a noite e essas crianças, desde antes de entrar na unidade prisional, já estão num ambiente de muita vulnerabilidade, Perfeito. Inclusive, a própria resolução, ela dá a recomendação de como é que vai se dar esse processo. Porque o que acontece? Por querer estar mais próximo, o mais rápido possível do seu parente, essas mães dormem de um dia para o outro lá nesse local. O que acontece é isso. E aí a resolução também traz para próximo dessa situação toda a rede de proteção à criança e adolescente, os conselhos tutelares, o Ministério Público, as instituições que trabalham para esse fim. Porque tem uma outra situação também bem agravante. Todas as unidades prisionais do Brasil, eles obedecem um padrão arquitetônico que vem a nível nacional. E esse padrão arquitetônico, ele não observa que naquele espaço vai entrar criança e adolescente. Então, a nossa resolução e o nosso documento também será enviado para essas instituições responsáveis também por esse padrão arquitetônico, inclusive para o próprio CONANDA, para que possam verificar como é que vai se dar a entrada dessa criança, desse adolescente, no critério segurança, porque não tem essa segurança. Essa criança, ela dorme de um dia para a noite, de um dia para o outro, nesses locais, ela falta a aula e não existe, na verdade, nada que regulamenta como é que vai ser isso. Por conta disso, a resolução foi criada.
Hoje como funciona? A partir do momento que chega a família, fica todo mundo em um pátio? Essa visita acontece em cela? Como é que a criança tem contato com seu familiar? Olha, eles ficam, na verdade, em espaços, né, que é dividido por celas, são várias celas, como se fosse pavilhão, são pavilhões, e essas crianças, elas ficam circulando nesses pavilhões com as celas abertas. E o detento, ele fica ali circulando também entre essas crianças. A resolução recomenda que no dia da visita dessa criança, não seja o dia de visita íntima. Hoje acontece, por exemplo, de uma cela está tendo visita íntima e na da frente está tendo uma criança. É dessa forma que funciona hoje. A resolução também traz a criação de um espaço para que essa criança possa permanecer dentro desse espaço até a ida dela de visita ao seu parente. A resolução prevê também, né, como recomendação, uma equipe técnica preparada para receber essa criança, esse adolescente, né? E a gente, inclusive, coloca para que essa equipe técnica, ela obedeça os padrões socioassistenciais, com um psicólogo, um assistente social, uma equipe, né, multidisciplinar para receber. O mais importante de tudo é colocar para a sociedade que essa resolução ela vem para proteger a criança e o adolescente. E que de uma certa forma, o Estatuto ele traz as leis, mas os estados têm que se adequar de que forma essas leis vão funcionar dentro desse espaço. E nós, enquanto Conselho Estadual, trazemos essa resolução como recomendação e o aprimoramento dessas unidades para receber essas crianças e adolescentes. Até porque a lei prevê a visita, né, aos pais e aos parentes. Em relação às recomendações relacionadas à questão arquitetônica, seria preciso modificar a estrutura do presídio, reformar algo desse tipo? Eu creio que todas as unidades prisionais, porque isso vai passar por todo o Brasil, a maioria dos estados do Brasil, os conselhos estão se atentando a verificar essa situação pelo que ocorreu no Amazonas, mas eles vão sim precisar ver de que forma e de que forma segura também, não só para a criança e adolescente, mas para a própria estrutura técnica dali. Eles vão receber essas crianças, esses adolescentes. O que não pode mais é ficar da forma que está. É um absurdo de como que hoje acontece essa visita dessas crianças e desses adolescentes. No sistema prisional existem vários absurdos acontecendo. No caso do Conselho, se tratando de uma resolução e recomendação, o Estado vai ter a obrigação de executar ou vai ser algo opcional? Vai avaliar e decidir o que coloca em prática ou não? Na verdade, as resoluções são recomendações, né? O Conselho está recomendando. É claro, se o Estado ele não obedecer à recomendação e houver qualquer situação, a resolução ela é um instrumento, sim, legal para se avaliar a atitude do Estado enquanto protetor dessa sociedade. O mais importante também de tudo é que no dia 28 desse mês, nós vamos estar reunindo toda a rede de proteção, ali mesmo no auditório da SEAP, da Secretaria, para apresentar a resolução e para também apresentar toda a rede de proteção à criança e adolescente, a SEAP e a essa estrutura toda que trabalha as unidades prisionais no Estado. Para a gente encerrar, como é que vai funcionar a partir de agora? A resolução deve ser aprovada ainda. Isso. E depois, em quanto tempo chega ao Estado? Como é que funciona o trâmite? Olha, a resolução ela vai estar sendo aprovada amanhã mesmo. Ela vai ser levada para o Estado, né? E o Estado vai utilizá-la para melhorar esse atendimento à criança e adolescente nesses estabelecimentos. Ok, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. O espaço fica aberto do programa, assim que você tiver alguma nova informação, em quanto tempo essa resolução deve ser aprovada e principalmente em quanto tempo ela deve ser colocada em prática. Muito bem, nós também convidamos a todos a participarem do evento do dia 28, você também, e aí nossos agradecimentos enquanto Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Recebi hoje a Silvia Carla, que é presidente do SEDCA. E os municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Iranduba, além da comunidade do Cacaupireira, distrito de Iranduba, vão receber o programa Defensoria Itinerante nos meses de setembro, outubro e novembro. Quem vai trazer para a gente os detalhes desta ação é a Amanda Amorim. Oi, Amanda, os atendimentos são para que áreas?
Oi, Wilson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Os serviços são voltados para a área da família e registros públicos. Além dos municípios, o programa deve atender as 2 delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Os serviços de família incluem divórcios e também exame de paternidade. Agora, as áreas de registros públicos, a população ela pode resolver questões como a retificação de registros. A Defensoria Pública ela recomenda que a população leve os documentos necessários, como o documento de identidade, documento de CPF, comprovante de residência, o registro do filho, se for necessário, e, é claro, a certidão de casamento. Esse programa ele tem parceria com a Sejusc, iniciou no último domingo e agora chega no município de Iranduba, nos dias 27, 28 e 29. A partir das 8 da manhã até as 3 da tarde, o atendimento acontece na Câmara Municipal, viu? Com a distribuição de 200 fichas. Depois disso, segue aqui para a capital amazonense, nas 2 delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Quem tiver problemas, pendências referentes a isso, pode se dirigir até as 2 delegacias, levar os documentos necessários a partir das 8 da manhã até as 3 da tarde, com a distribuição de 200 fichas. Depois disso, segue para o município de Presidente Figueiredo. O atendimento também é das 8 da manhã até as 3 da tarde, com a distribuição de 200 fichas. Agora, as datas ainda não foram divulgadas pela Defensoria, assim como os demais municípios. Wilson Lima. Ok, muito obrigado, Amanda. Até daqui a pouco. E o Ministério do Turismo divulgou um mapa das potencialidades do estado e apontou que aqui no Amazonas a gente tem 30 municípios que estão aí nessa lista. Mas é um detalhe, 22 desses municípios aparecem na categoria de menor desempenho. E a redução do orçamento federal para o setor, a falta de estrutura das cidades do interior e os baixos investimentos levam a uma situação desfavorável. O Amazonas recebe, em média, 800 mil turistas ao ano. Mas no mapa do turismo do estado, a única cidade amazonense na categoria A é a capital, Manaus. Para a presidente da Amazonas Tour, os outros municípios têm potencial, mas faltam investimentos. Nós temos também as dificuldades estruturantes, que é a questão dos nossos aeroportos nos municípios. A grande maioria desses aeroportos está com o seu aeroporto fechado, por conta de não cumprir com a legislação da ANAC. Nós temos a dificuldade também da questão da infraestrutura básica. Muitos municípios têm atrativos extraordinários, mas têm dificuldade com a infraestrutura básica. E em alguns municípios, o grande problema está na questão do acesso. Para contornar as dificuldades, Oreni diz que é preciso enxugar projetos e usar novas estratégias. Hoje nós divulgamos e trabalhamos a imagem do Amazonas, consolidamos junto ao mercado, com a Embratur, paralelo a esses estados, embora tenham recurso, mas a gente está lá sempre insistindo, colocando a nossa marca, com material especializado em 10 idiomas. E também o trabalho que a gente vem fazendo de mobilização com os municípios, por meio do mapa turístico, de regionalização. Para esta especialista, apesar desses problemas, o Amazonas avançou no setor turístico nos últimos anos. Um exemplo é o trabalho com as comunidades ribeirinhas. Segundo ela, além de investimentos e apoio, falta consciência em enxergar as riquezas que o Estado oferece. A partir do momento que você amplia esse olhar do turismo para essas pequenas comunidades, você vai ver que elas têm muito potencial e muito a oferecer nesse novo pensamento, né, de que é necessário a gente perceber o que está ao nosso redor. Você já ouviu falar da meliponicultura? Isso nada mais é que a criação de abelhas sem ferrões para a produção de mel e néctar. A atividade deixou de ser um hobby no estado para se tornar uma fonte de renda. E o mais importante, é ecologicamente correta. O nome pode até parecer estranho, mas a meliponicultura nada mais é do que a criação de abelhas. Essas da espécie melipona não têm ferrão e são cada dia mais cultivadas até no quintal de casas. Eu não preciso nem sair daqui para vender esse produto, se eu tirar mel. O tanto que eu tirar aqui, eu vendo aqui mesmo, que as pessoas já conhecem e já vêm aqui comprar. É tão bom que ela fez um investimento de R$500. A partir daí, passou a enxergar o negócio como fonte de renda.
De 6 em 6 meses, faz a retirada do mel em uma de suas colônias e vende 250 ml a R$20. Mas o trabalho não é nada fácil. A pessoa tem que estar limpando as caixas, colocando alimento para elas e as pessoas às vezes não se dispõem a isso e no final acaba perdendo a colmeia, né? Mas os principais produtores de mel e néctar aqui no estado estão nos municípios de Boa Vista do Ramo, Parintins e Itapiranga. Eles contam com um trabalho de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia para alavancar a produção. A expectativa de produção para este ano é de 17 toneladas. É uma atividade que você consegue conciliar aí, valor, né? Você consegue conciliar uma importância econômica, né? E tem também esse fator social, que qualquer pessoa que tem um local privilegiado, né, como nós temos aqui na Amazônia, a maioria das pessoas tem, você pode criar ela em casa. Mas além dos benefícios econômicos, os pesquisadores orientam sobre a colaboração das abelhas para melhorar o meio ambiente. Porque a abelha faz um trabalho muito especial, que é a polinização. E com isso, forma-se novos frutos, novas sementes. Esses frutos dão de comer aos animais da floresta, aos peixes, e porventura nós podemos também utilizar ele como fonte proteica. Além disso, há uma renovação da floresta. A semente cai, a cutia em terra, vem uma nova árvore. Então, esse trabalho social tem que ser encarado e é o mais importante de tudo. Dona Auxiliadora também acredita que, além da renda extra, o mais importante mesmo é fazer a sua parte quando o assunto é ecologicamente correto. A gente não pode fazer fogo, você tem que plantar muitas flores, que a abelha tem que ter flores para ela tirar o néctar, né? E é uma coisa que educa a gente. E daqui a pouco, na continuação do Manhã no Ar, exclusiva para a internet, você vai conhecer um pouco mais sobre o processo de produção do mel, com direito à degustação direto da fonte. É já pelo aplicativo Acrítica Play. E se você começou a acompanhar o programa agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Taxista é sequestrado por 3 homens e abandonado dentro do porta-malas do táxi no Puraquequara. Além de ser vítima do trio, o homem ainda foi espancado e roubado por uma 4ª pessoa. Companheiro que jogou água quente em maquiadora se apresenta e confessa crime, mas é liberado. Motivado por ciúmes e recentes desentendimentos, Jefferson Rios da Silva disse que agiu em legítima defesa. Membros de facção criminosa lançam artefato explosivo em muro do Centro de Detenção Provisório Masculino 2, na BR-174, na tentativa de resgatar 5 presos. Esportista britânica que sumiu perto de Quari chegou a publicar mensagens em redes sociais, relatando a presença de homens armados com fuzil. Emma Kelt está desaparecida desde o dia 14 de setembro. Apenas o caiaque usado pela esportista foi encontrado. Detran vai passar a medir o nível de poluição emitido por carros, motocicletas e caminhões. A medida será cobrada até o fim do ano. Os motoristas vão ajudar a pagar a conta. O Ministério do Turismo aponta 30 municípios amazonenses como destino turístico. Apesar da indicação, 22 cidades são caracterizadas com menor desempenho devido à falta de estrutura e baixo investimento. Aposentados e pensionistas que já fizeram aniversário em 2017 e ainda não se recadastraram no Amazonprev precisam atualizar os dados com urgência. Quem deixar de fazer o processo pode ter o benefício suspenso. Sobre esse assunto eu volto a conversar com a Amanda Amorim. Amanda, o recadastramento pode ser feito pela internet? Olha só, Wilson, para os residentes da capital é necessário realizar esse recadastramento na sede da Amazonprev, que fica na Avenida Visconde de Porto Alegre, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã até 1h30 da tarde. Agora, para os residentes do interior, é necessário atualizar esses dados na SEDUC dos municípios. Eu vou conversar agora aqui com a Gisele Maia, ela é gerente de presidência. Muito bom dia. Como é que fica a situação dos residentes de outros estados? De outros estados, basta acessar o site da Amazonprev, imprimir o formulário, preencher, reconhecer a assinatura em cartório e encaminhar via correio para o endereço da Amazonprev. Qual é o prazo para esse recadastramento? O prazo é até o dia 29 de setembro, para aqueles que estavam previstos para se recadastrar até julho.
Então é importante o cumprimento desse prazo, porque senão terão os benefícios suspensos na folha de pagamento do mês de outubro. Por que é realizado esse recadastramento? É uma exigência da Lei Complementar número 30, né, que disciplina o recadastramento anualmente no mês do aniversário. A Lei 30 é a lei que regulamenta o regime próprio do Estado do Amazonas. Quais são os documentos para quem fosse dirigir a sede? Carteira de identidade, a original, comprovante de residência que deverá estar atualizado e o CPF. Aqueles que são representantes por procuradores, né, que são representados por procuradores, têm que apresentar a procuração com prazo de validade de 6 meses. Não pode perder esse prazo, senão será suspenso, só para a gente reforçar. Será suspenso o benefício na folha de pagamento do mês de outubro. Então, para evitar todo esse transtorno, é importante que o segurado cumpra esse prazo, né? Porque se for suspenso, o benefício só será reativado após adotadas as providências de atualização do cadastro. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Tá aí a informação, né, Wilson? Se perder esse prazo, com certeza vai ser suspenso o benefício. Eu volto com você. Ok, muito obrigado, Amanda. E daqui a pouco a gente tem a nossa interação com a Rádio Acrítica FM. Vamos falar sobre uma decisão polêmica de um magistrado do Distrito Federal que classifica a homossexualidade como doença. No quadro Lição de Casa, os projetos premiados de estudantes de engenharia naval da UEA. É um instante só, não saia daí.